E aí, pessoal, beleza? Nesse dia eu vou falar qual que eu acho que é o melhor exercício para o glúteo, e já deve ter alguém nos comentários falando lá ele, porque você tá querendo saber de qual que é o melhor exercício para hipertrofiar o glúteo se você é um homem. Bem, primeiramente, porque na questão eu compito em fisiculturismo. Antes de competir, eu vou dizer que eu admito que eu tinha esse preconceito em relação a treinar glúteo. Eu achava que realmente, fazer agachamento e levantamento terra já é o suficiente. Eu não quero fazer mais, porque eu não quero que minha bunda fique maior do que já tá. Então, eu meio que limitava e ignorava isso daí. Mas depois eu fui ver na prática no fisiculturismo, em que depois que você faz um cutting bem feito, para você realmente, sabe, você realmente ver quanto de músculo você tem nessa região, conta bastante assim nas competições. Então, para alguém que quer competir em fisiculturismo, cara, tu vai ter que treinar glúteo. Teu glúteo vai ter que estar fibrado, com um percentual de gordura bem baixo e com um bom volume. Então, tipo, para alguém que quer competir em fisiculturismo, você vai ter que dar uma atenção maior para todos os grupos musculares. Para quem não compete em fisiculturismo, vantagem de treinar glúteo, bem, provavelmente você vai ter uma facilidade de ajudar em outros exercícios de perna, como agachamento, levantamento terra, porque o glúteo está envolvido neles, então fazer alguns exercícios para o glúteo pode te ajudar. E também porque o glúteo é o segundo maior músculo do corpo depois do quadríceps. Então, uma grande quantidade de massa muscular pode ser ganha nessa região. E quanto mais massa muscular você tem, quanto maior o seu peso, eu acho que só tem benefícios. Porque aí você pode em bulking comer mais, comer, porque você vai estar com peso maior, então sua taxa de manutenção vai ser maior. Então, você ter mais 2 quilos de massa muscular vindo do glúteo, sei lá, por exemplo, não sei se é mais ou menos assim, mas só para dar um exemplo, vai permitir que você coma um pouquinho mais todo dia no bulking, aproveite mais o bulking. Quando você for fazer o cutting, se tiver mais massa muscular, você não vai precisar reduzir tanta caloria. Quanto mais massa muscular você tem no corpo, em todas as partes do corpo, tipo assim, é melhor, naturalmente, né? Porque também tem uma hora que você tá, não tô falando de casos de fisiculturistas profissionais que eles estão num nível em que, tipo, eles são, tipo, a saúde deles é que nem de um obeso, de tanto peso, assim. Músculo, quanto mais músculo você tem, é bom até mais ou menos o limite, que como as pessoas chamam de limite natural. Extrapolando disso, quando você está num peso realmente muito acima do que seu corpo nasceu para ficar, aí nesse caso realmente já não vai ser uma boa. Mas, bem, exercícios para os glúteos. Eu acho que depois de anos treinando, uma coisa que eu percebi em 2023, quando eu competi, é que agachamento e levantamento realmente não era o suficiente. Então, desde 2023, eu comecei a fazer, dar uma atenção melhor pro glúteo. Eu comecei a fazer RDL, que é um exercício bom pro glúteo, assim, que você joga o quadril para trás, assim. Não é que nem um terra que você joga na negativa, você segura um pouco, você tem uma negativa mais lenta. E eu comecei a fazer elevação pélvica, que tinha na minha academia. O problema da elevação pélvica da minha academia é que eu logo acabei zerando ela e chegou num ponto que não tinha como progredir. E, sinceramente, eu notei uma diferença é, com o meu corpo, com o glúteo, assim, eu notei uma hipertrofia maior. Porém, eu vi que não estava evoluindo tanto assim, ainda mais em cutting, eu ainda estava perdendo mais massa muscular nele. Tipo assim, eu sinto que não consegui fibrar o glúteo, não consegui chegar num nível realmente de condicionamento, porque é um local que eu acumulo mais gordura, então demoraria mais tempo para secar, e a musculatura não estava tão desenvolvida assim. E para manter, eu achei que para manter, talvez fazendo só RDL e agachamento, que acho que até no final da competição, quando eu estava chegando para a competição desse ano, eu nem estava fazendo muito mais a elevação pélvica, porque era cansativo ter que botar tanto peso. A elevação pélvica é um exercício que está muito popularizado nas academias. Todo mundo fala que é o melhor exercício para glúteo, que isola o glúteo. Porém, ele não tem um bom alongamento do glúteo. Ele tem uma boa contração do glúteo, mas o alongamento do glúteo, acredita em mim, é mais importante. Então, depois dessa competição, eu senti que RDL e elevação pélvica não iam ser o suficiente para realmente ter melhor resultado. Eu tinha que procurar algum outro caminho. E o meu caminho atual, que eu resolvi testar, e tá dando boa. Tipo assim, eu já notei diferença. Tipo assim, eu já acho que dessa vez vai dar certo. Tô focando em um outro exercício, que é o búlgaro. Eu comecei primeiramente fazendo com a fundo. E na minha academia tem uma nova máquina, assim, que você põe anilhas numa parte de baixo, assim, você pega o peso de baixo e você pode fazer remada, a fundo, levantamento terra, stiff, você pode fazer búlgaro também, porque tem um apoio pro pé. Então, tipo, é uma máquina multifunção, que é muito boa. Aí, quando eu vi ela, eu falei, putz, deixa eu tentar fazer aquele a fundo. Porque né, eu tô sentindo já há bastante tempo que eu precisava não só de um estímulo diferente pro glúteo, mas também pro quadríceps. Depois de muito tempo só agachando livre, agachando livre, agachando livre. Deixa eu tentar, porque o pessoal fala bem disso aí, fala muito bem de. Eu já ouvi muito pessoal falando que a fundo e búlgaro gera mais hipertrofia do que agachamento livre. Então, tipo, eu falei assim, deixa eu dar uma testada. Comecei fazendo a fundo, até foi ok, assim, fui aprendendo a fazer esse equilíbrio, e depois resolvi ir pro búlgaro, porque falaram que o búlgaro realmente é o que você tem mais amplitude, você alonga mais o glúteo, joga o tronco mais pra frente, então, tipo assim, pra focar nisso, já que minha prioridade agora principal no treino de perna é glúteo posterior, resolvi fazer mais do búlgaro. E realmente eu acho que é o melhor exercício pro glúteo. Sério, não tem. Eu até agora, depois de anos testando,
anos testando diversos exercícios pro glúteo e, tipo assim, eu tô num nível mais avançado agora, então ganhos deviam ser mais difíceis. Mas eu tô sentindo uma evolução boa, de tipo uma hipertrofia, tipo assim, você fazer aquele basicão de pegar apenas poucas séries e botar peso pra caralho e ficar sempre progredindo, que eu tô fazer búlgaro com acho que 50 e pouco em cada lado nessa máquina. Então, tipo, é bastante peso e, tipo, você continuar fazendo isso, inclinando o tronco para frente, porque se você inclinar o tronco mais para frente, maior vai ser o alongamento do quadril, maior vai ser o alongamento do glúteo, então vai ser melhor para hipertrofia. E pegar pesado, realmente. E se você quer dar mais atenção a esse grupo muscular, eu recomendaria fazer ele primeiro, que é o que eu tô fazendo. Tipo, eu faço 3 séries de búlgara, 3 séries de 6. E sim, eu prefiro fazer séries de 6. Tipo, primeiro exercícios 6 a 8, tipo assim, ou 5 a 8, assim, mas acho que 6 é um bom número. Então são séries com uma carga relativamente pesada. Não é pra tu fazer. O pessoal tem essa ideia, não sei por quê. Eu já vejo muitas pessoas, pra glúteo e panturrilha você tem que fazer 15, 20 repetições. Não, não. Treina como se fosse qualquer músculo. E, na minha opinião, a faixa de repetição que é mais eficiente para todos os músculos, normalmente, acho que, quem sabe, só um pouco o abdômen e a panturrilha, que eu posso fazer de 8 a 10. Mas na maioria dos grupos musculares, incluindo o glúteo, que é um músculo grande, quem sabe só alguns grupos pequenos, eu diria que é de 6 a 8. Então é isso que eu faço. 3 séries de 6 de búlgaro, 2 vezes na semana. Aí depois eu faço 3 séries de stiff. Eu começo primeiro com um exercício focado em glúteo, mas que também vai pegar quadríceps, então vai pegar dois grupos musculares bem grandes. Depois eu faço stiff, que minha prioridade agora é dar mais atenção ao posterior do que ao quadríceps. 3 séries de stiff que também trabalho glúteo. É claro que a prioridade do stiff é mais fazer o alongamento posterior, mas também trabalho glúteo. E depois eu faço agachamento no rack. Eu não faço agachamento livre, porque depois desses exercícios, cara, eu realmente não vou estar 100% para isso. E fazendo agachamento livre primeiro, minha lombar realmente não ia ser capaz de levantar muito peso no búlgaro e no stiff. Então ia limitar. Ia limitar o peso que eu usar, a tensão mecânica que eu posso aplicar no glúteo e no posterior. Então, nesse caso, por isso que eu coloco o agachamento, uma variação de agachamento hack, que até é mais segura, não tem que chamar ninguém. Eu tô meio que me acomodando no agachamento hack por causa que eu não preciso chamar alguém para ajudar. Se eu falhar, é só eu tipo, descer até o final, que, sabe, tem uma trava de segurança, assim. Não é aquele agachamento que se você travar com a barra nas costas, já era. Então, esses daí são os 3 exercícios principais que eu tô fazendo, assim, no meu treino de perna. E os 3 trabalham glúteo de maneiras diferentes. O búlgaro vai te dar um alongamento maior, assim, unilateral, jogando o tronco pra frente. O stiff também vai te dar um alongamento do quadril, assim, e do posterior. O agachamento, o hack, não vai ser tanto estímulo no glúteo quanto esses outros dois, na minha opinião, mas ainda vai pegar um pouco. Também o agachamento hack agora eu tô fazendo com um foco mais no quadríceps, então eu tô tentando remover o envolvimento do quadril e do adutor, fazendo de uma maneira com as pernas mais fechadas. Mas treino de glúteo, para quem quer competir, faça búlgaro. Se esse é um ponto fraco seu, é uma das melhores opções. Se você precisa trabalhar mais o quadríceps, seu quadríceps requer mais atenção do que glúteo, pode começar com agachamento livre, agachamento hack, mas, na minha opinião, realmente, o melhor exercício para mim está sendo o búlgaro, é realmente o que está me dando mais resultado. Eu acho que elevação pélvica, nesse caso, não é necessário para mim, porque eu já faço 3 exercícios para glúteo. Tecnicamente, eu faço, por mais que stiff e agachamento hack não são, o glúteo não é o principal deles, ele ainda está sendo bem trabalhado, né? Que nem você falar que remada, puxada não vai trabalhar seu bíceps. Vai trabalhar seu bíceps sim. Então, tipo, eu acho que dá para considerar como uma série válida. Então, tecnicamente, eu faço 3 exercícios para glúteo, que pega glúteo, 3 séries cada um, 3 séries de 6 normalmente, que eu faço os 3 exercícios, 3 séries de 6 a 8, assim, dependendo. 3 séries de 6, então dá 9 séries por treino, que eu repito 2 vezes na semana. Então, estamos falando de 18 séries semanais para glúteo, é bastante. Então, tipo, eu acho que seria desnecessário eu coloco fazer uma cadeira abdutora ou elevação pélvica, essas máquinas aí, sério, eu vejo a mulherada fazendo bastante isso, até alguns caras, e não tô vendo muito desenvolvimento deles. Então, tipo assim, uma coisa que você tem percebendo nas academias que a gente aprende muitas vezes, o que que o pessoal faz que realmente dá resultado, sabe? O que que as pessoas que têm um músculo desenvolvido fazem para esse músculo? Eu sei que tem a questão genética, e a questão genética é bem importante. Tem cara que tem uma panturrilha imensa sem nem mesmo treinar. Eu sei. Mas se você for analisar um padrão, pelo menos na minha opinião, vendo de academias, eu notei, pelo menos para mulheres, as mulheres que têm o glúteo mais desenvolvido em academias, normalmente são aquelas que fazem bastante a fundo ou búlgaro. Isso foi o que eu percebi. Então, acho que realmente essa variação de exercício é mais eficiente. Tem gente que faz agachamento livre, stiff, mas especificamente as mulheres que eu vi em academia que faziam mais búlgaro e a fundo,
o glúteo delas estava bem mais desenvolvido. Eu pensei, porra, então imagina se eu fizer. Eu tenho mais testosterona que elas, eu tenho mais capacidade para construção muscular que elas, então eu vou conseguir desenvolver bem mais. E é isso que está acontecendo até então.